Fala, turminha boa! Como é que tá vocês? Tudo certo? Ah, que maravilha! Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Fim de Papo, pois é. E aí, como é que tá a quinta-feira de vocês? Tá bem fria? É gelada aqui, hein? Comenta aqui, da cidade onde você tá vendo o vídeo aí, tá muito frio, tá gelado, não tá tanto, tá um calor a lá Canadá, né? 50 graus. Comenta aqui pra gente como é que você está, tá bom? Pessoal, vamos falar de rodada? Rodada do Campeonato Brasileiro, pois é, ontem tivemos aí os paulistas em campo, Palmeiras, Santos, o majestoso Corinthians e São Paulo. E claro que a gente vai dar destaque para esse clássico, mas antes, natural, vamos falar do jogo que aconteceu mais cedo, às 7 da noite, Palmeiras indo visitar a equipe do Internacional, um jogo muito difícil, por toda a história, né, por toda a dificuldade historicamente que o Palmeiras tem lá no Rio Grande do Sul contra a equipe do Internacional. Desde 1997, apenas a segunda vitória da equipe do Palmeiras lá no Beira-Rio. A outra tinha acontecido lá em 2016, no ano que o Palmeiras foi campeão brasileiro. Então, é natural que o torcedor palmeirense entendesse um resultado adverso e talvez era até esperado, né? Mas o Palmeiras, gente, o que tem marcado o Palmeiras nesses últimos jogos de vitórias com muitas dificuldades, com vitórias sempre nos últimos instantes, o que tem marcado principalmente essa equipe do Abel em característica é a vontade de vencer, a persistência de você não desistir do resultado, mesmo em uma situação adversa. Ontem o Palmeiras, no momento do pênalti do Kusevich, fica com 1 a menos, né? Então é natural que o jogo se apresentasse de uma maneira muito mais complicada e já era no segundo tempo, ou seja, o Palmeiras faz um gol, toma um gol de empate no pênalti, tem um jogador a menos. O natural fosse que o Inter fosse para cima, pressionasse e quem sabe conseguisse fazer o gol da virada. E na verdade não foi isso que aconteceu. O Palmeiras conseguiu neutralizar, o Inter também não fez uma boa partida, o Inter é verdade que ficou devendo muito, mas enfim, o Palmeiras conseguiu neutralizar a potência do Inter, que é dentro de casa, que é tradicionalmente conhecida, e no finalzinho da partida conseguiu o gol, aos 43, se eu não me engano 44, o Daverson faz jogada pela direita, cruza e o Danilo, que não vinha jogando bem, não vinha num ritmo muito legal, até também por conta das lesões, mas o Danilo consegue fazer o gol, tanto quanto esquisito, é verdade, mas consegue fazer o gol da vitória do Palmeiras. E é aquilo que eu falei, pessoal, contra o América, que eu falei também no jogo aí, no último jogo que o Palmeiras venceu contra o Bahia, é verdade. O que está importando para o Palmeiras são as vitórias, é você se manter colado nos líderes do campeonato, é você se manter à frente dos favoritos, Flamengo, Atlético Mineiro, né? Do próprio Internacional, que quem sabe consegue dar uma arrancada. Tem até time para brigar o Inter, mas é aquilo que eu já falei também em relação ao São Paulo, não tá mostrando nada, né? Convincente que vai brigar lá na frente pelo título. Mas é isso, o Palmeiras tem que fazer a sua parte. Na minha opinião, tá tendo muito mais sorte do que juízo. Isso tem que botar na conta. O Palmeiras não vem apresentando um futebol convincente de ir lá e vencer essas partidas. Não tá. Contra o América Mineiro, que venceu praticamente no último lance, no primeiro tempo sofreu pra cacete, velho. Quase perdeu o jogo. Mas foi lá, venceu com 2 gols do Willian naquela oportunidade. Contra o Bahia, sofreu, cara, de forma desnecessária. Saiu na frente, podia jogar no modo, né? A gente também falou naquele pós-jogo, pra você que não acompanhou, dá uma olhada. Então, assim, o jogo se apresentou de uma forma muito legal. O Palmeiras não conseguiu jogar da forma que vinha conseguindo jogar com o Abel, no modo reativo, no modo mais fechadinho, explorando contra-ataques e velocidades dos seus jovens. E, cara, passou sufoco num jogo que teoricamente não deveria passar. E aí, tinha que dar uma resposta, principalmente porque, mais uma vez a gente falando em resposta, né? Mas é a realidade. O Palmeiras contra equipes grandes, ou pelo menos um pouco mais organizadas nesse Campeonato Brasileiro, tinha passado muita dificuldade. Contra o Flamengo, perdeu na estreia, né?
se você pegar contra o próprio Corinthians, o Corinthians que não tá tudo isso, mas que o Silvinho já conseguiu implantar um mínimo de organização defensiva, uma equipe mais sólida, a equipe do Palmeiras também passou dificuldades. Se eu voltar mais um pouco atrás, no próprio Campeonato Paulista, quando você pega a equipe do São Paulo com vontade de vencer, o Palmeiras não conseguiu jogar, né? Mas enfim, é essa persistência, é um Palmeiras que, vencendo aos trancos e barrancos, vai criando um corpo, e é importante que para você possa disputar ou até mesmo ganhar um Campeonato Brasileiro, você possa ter um corpo para que você possa chegar lá na frente, ter um elenco, ter um time, daqui a pouco, repito, volta a Libertadores, então você precisa conciliar. Então é importante que você já tenha um corpo, você já tenha um estilo de jogo próprio para aquele torneio em específico do Campeonato Brasileiro, para que você possa ter mais tranquilidade, serenidade para desempenhar um bom futebol, tá bom? Bom, vamos falar do outro jogo, Santos e Sport. O Santos é um caso sério, né, gente? O Santos volta a tropeçar. O Santos ele vive numa montanha-russa. E eu vou fazer um comparativo até com o Santos com o Corinthians, né? Principalmente aquele Corinthians do Carille, no segundo turno de 2017, que sofreu muito contra equipes menores, equipes fechadinhas, mas que contra equipes que tinham o propósito de propor o jogo, o Corinthians conseguia desempenhar muito bem. E o Santos, cara, tá a mesma coisa. O Santos, assim contra o Juventude, também na Vila, já tinha tropeçado num jogo que não dá pra tropeçar, gente. Não dá pra tropeçar. Ah, Yuri, mas o Juventude ganhou do Flamengo. Pelo amor de Deus, ali foi um acaso. Um gramado horroroso, uma saída que o Flamengo... o Flamengo tava tocando bola ali na zaga, aí o zagueiro toca a bola errado, acho que foi o Diego, não sei. Toca a bola para no gramado, o cara chuta direto. Mas totalmente por acaso. Tem que ganhar de Juventude, pessoal. Aí, ontem foi o mesmo cenário. Você pega uma equipe fechada e não tem como você reclamar da postura do adversário. Futebol é isso, cada um joga do estilo que mais lhe convém, que você mais consegue. Não adianta o Sport chegar na Vila e querer propor o jogo porque vai tomar de 5-0 no Santos. O Sport já teve algum elenco melhor do que nessa temporada, mas nessa temporada mesmo o Sport tá um time muito limitadíssimo. Tá limitadíssimo, melhor dizendo, né? Tá muito fraco. E não tem como. É natural que venha e se feche. Explore contra-ataques. Verdade, não conseguiu, né? As melhores oportunidades ainda assim foram do Santos. O Caio Jorge metendo uma bola na trave, né? Contou com o desfalque do Marinho. E aí, pessoal, eu não entendo o Diniz não colocar o Ângelo, né? Esse Ângelo que é um jogador que, dentre as características que o Marinho tem, é o cara que mais se aproxima. É um jogador jovem, leve, que tem um contra um, que vai pra cima, busca uma jogada diferente. E o Diniz, em nenhum momento, né? Em nenhum momento optou por ele. O trio de ataque foi formado por Lucas Braga, Caio Jorge, Marcos Guilherme. Os três ontem, apesar de estar criando aí, tá num processo de entrosamento, erraram demais ontem, não conseguiram fazer nada. Então é isso, o Diniz tem que achar alternativas, né? De quando você enfrentar equipes naturalmente mais trancadas, fechadas, você achar alguma forma de jogar, né? Se você pegar contra a Fluminense, que o Santos perdeu, mas se impôs. Se você pegar contra o São Paulo jogando de igual para igual, o Santos foi lá e se impôs. Atlético Mineiro nem se fala. Então é natural, contra equipes maiores o Santos tem essa facilidade. É muito filme do Corinthians, né? Parece que a gente tá falando do Corinthians, inclusive. Mas não é a realidade. Fato é, num campeonato tão difícil, tão disputado, é história contada, pessoal. Não dá para você perder pontos desta forma em casa. Contra Juventude e Sport, ambos na Vila, você tem que fazer o resultado. O Santos terminou de uma forma muito bagunçada. O Madison ontem, que era lateral direito, terminou como zagueiro. Tava uma bagunça o time do Santos. Tava uma bagunça. Mas enfim, no próximo final de semana, a tendência é que Marinho volte, né, contra a equipe do América Mineiro. Carlos Sanches também tem uma previsão próxima de voltar a ser titular. Ainda não tem uma data definida, mas é importante
contar com o retorno do Pato Sanches, né? Um jogador muito importante aí nessa caminhada do Santos, tá bom? E falando em reforço, até esqueci de falar no boletim do Palmeiras, pessoal, mas o Dudu tá de volta, hein? Importante para você, torcedor palmeirense. Dudu voltou a treinar hoje, inclusive, com os atletas, com os jogadores do Palmeiras, e logo, logo deve estar sendo relacionado aí para as partidas do Verdão, tá bom? E para fechar mais uma vez o nosso compilado, vamos falar do clássico, né, gente? O majestoso de Itaquera. Cara, que jogo chato, mano. Cacete, que jogo chato, turma. Às vezes a gente fica nessa expectativa de você pegar um jogo numa noite fria, numa temperatura gelada, né? Às vezes o que você quer, única e exclusivamente, é que a sua noite esquente. Mas, caraca, velho, que jogo chato. Um jogo muito tático, um jogo muito estudado, né? Pra quem gosta dessa parafernália aí, legal. Mas assim, pros torcedores das duas equipes, um jogo muito chato. Duas equipes com medo de vencer, né? Cara, é muito emblemático quando, acho que é 44 do segundo tempo, o Silvinho coloca o Xavier em campo, velho. Mas eu entendo porque é aquilo, gente. Se você pega um treinador, se você cobra de um treinador do Corinthians com esse elenco atual que jogue em cima, que jogue pressionando, que jogue pra golear, vai tomar goleada. É esse filme que a gente já viu com o Thiago Nunes, com o próprio Coelho, com o Wagner Mancini em alguns momentos, tomando goleadas. E eu não vou ser aqui, como que eu posso dizer? Eu não vou me contrariar, né? Ao ponto de dizer, pô, o Silvinho errou. O Silvinho, ele tá arrumando o sistema defensivo. É aquilo que eu falei pra vocês, é aquilo que eu tenho falado há muito tempo, desde quando, acho que a partir do terceiro jogo do Silvinho eu tenho falado pra vocês, o Silvinho vai arrumar esse sistema defensivo do Corinthians. Ontem, mais uma vez, essa organização ficou muito clara. Essa linha com o João Vitor, com o Gil, com o Fagner. Aí você tendo um Gabriel, né, dando muito mais sustentação. Até um tempo atrás tinha o Rony, mas o Vitinho encaixou nessa equipe, que ontem não fez uma boa partida, muito mal. Mas você tem um Gabriel dando sustentabilidade pro Cantillo. Apesar de, quando o Corinthians tem a bola, o Gabriel vira um cara ofensivo, velho. O Gabriel pisa na área. O Gabriel, se você olhar a formação inicial do Corinthians num 4-1-4-1, ele tá nessa linha de 4 da frente, né? Então, e o Cantillo mais atrás para armar e até para destruir algumas jogadas, mas o Cantillo não é esse cara, enfim. Mas o Silvinho tá arrumando. Então eu não vou vir aqui e falar o que eu não tenho falado nos últimos jogos, né? Que o Corinthians tem que jogar para cima. Não é isso. O Corinthians tem que arrumar, gente. Mas aí tem que ter vontade de vencer, né? Se você não tem vontade de vencer, cara, fica aquela coisa. O São Paulo na Neoquímica Arena, a gente já sabe o que pode apresentar. O São Paulo não tem jeito, o torcedor São Paulino. Treme lá. O São Paulo na Neoquímica Arena tem alguma coisa. Ontem você você via uma equipe do São Paulo que queria vencer, mas não conseguia. Acho que foi até o Globo Esporte que usou essa analogia, se eu não me engano. Não me recordo muito bem. Mas você viu uma equipe de São Paulo que queria vencer e a outra que não conseguia. A outra que não queria, aliás. Uma equipe que queria vencer e não conseguia e a outra equipe que não queria. O Corinthians entrou muito mais no propósito de não perder o tabu pro São Paulo. Isso pra mim ficou claro. Quando você olha para os números da partida e vê as chances criadas para ambos os lados, o São Paulo teve uma chance mais perigosa. No segundo tempo com o Nestor, o Cássio faz uma defesa, depois o Vitor Bueno, o Cássio faz outra defesa. Aí o Corinthians, nos 40 do segundo, com o Vitinho, uma bola que talvez ele nem esperava, sozinho, isola. Aí um chute do Fagner, gente. Foi só isso. Só isso. Eu já falei pra vocês de uma oportunidade, cara, é totalmente diferente você pegar um jogo da Eurocopa, por exemplo, que você tá assistindo e você vê um jogo do futebol brasileiro. São esportes radicais, totalmente diferentes. Impressionante. E, cara,
que a gente não tem tempo para treinar, que o calendário é apertado, que os times tecnicamente são muito inferiores, que a nossa moeda não vale nada perto dos caras, tudo isso a gente já sabe. A questão, na minha visão que eu penso, é que muitos treinadores e inclusive jogadores do futebol brasileiro não tem nem essa vontade de querer jogar um pouquinho melhor, porque é o medo de perder. O futebol brasileiro, o jogador brasileiro, o treinador brasileiro, ele tem medo de perder. Por quê? Porque o torcedor brasileiro não tem a paciência que o torcedor europeu tem. É inevitável, gente. A vitória no Brasil, ela pesa 2, 3, 5 vezes mais do que na Europa. Aqui no Brasil, a gente não tem a cultura de longevidade para treinadores. É só você pegar o Tite, tá 5 anos no comando da seleção brasileira, com ótimos números. Desempenho é outra coisa, mas números são ótimos. Entrosamento, tá ok, são 5 anos. Quem tá lá conhece, e ele conhece os atletas. Mas a véspera, ao ano véspera de Copa do Mundo, se cogita trocar treinador. Se eu concordo ou não sei. O Tite precisa mudar, o Tite não varia. Mas é isso, aí você vê a véspera de uma Copa do Mundo pedindo para trocar treinador, gente. Se manter o Tite também, não vai ganhar a Copa. Não acho que vai ganhar a Copa. Mas o que eu tô falando é a cultura. E aí é onde eu quero chegar no assunto lá do clássico ainda. É isso. Quando você tem todo esse combo que eu falei pra vocês, você tem um clássico, tem um tabu, tem rivais em campo, um clássico 0-0 chato, feio. Porque o medo de perder é muito maior do que a vontade de vencer e isso acaba anulando qualquer ação, qualquer tipo de jogo estratégico que você tenta fazer. É isso, torcedor. Bom, é isso, não tinha muito o que falar. Jogos que são 0-0, é isso que a gente pode falar. São algumas coisas extra-campos, ou até mesmo algumas situações dentro do campo, mas na verdade não tem muito o que falar, né? Pessoal, para vocês que chegaram até aqui, não se esqueça, curta o vídeo, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para todas as notificações e comenta aqui. Comenta aqui mais uma vez. O que faltou para Corinthians e São Paulo mostrar um futebol melhor? O Palmeiras, para você torcedor palmeirense, definitivamente, com essas vitórias, que vai ser históricas até aqui, né? Briga pelo título do campeonato ou não? E o Santos, torcedor santista? Briga por coisas maiores no campeonato brasileiro? Ou é isso aí? Vai ganhar um jogo difícil aqui, vai tropeçar no menor lá? Comenta aqui que eu vou responder vocês. Tenho certeza que eu vou comentar e vou responder vocês, tá bom? E não se esqueça também de seguir a nossa página no Instagram. Tá aqui o link na descrição para vocês também acompanharem tudo que acontece lá. Stories, eu posto lá a agenda dos paulistas no dia dos jogos para vocês não perderem. Conteúdo para automobilismo na Fórmula 1. Confira nossos destaques, nossos stories, que tem tudo de mais bacana para vocês, tá bom? Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus, se protejam. E participem, gente. Participem de campanhas de agasalho. Os moradores de rua precisam. Cara, inaceitável, assim. É muito triste você imaginar você dentro da sua casa, você sofrendo com frio e imaginando o pessoal lá fora. Então participem, doem, compartilhem. Mais amor, mais carinho, tá bom? Tamo junto!